Média, estamos vendo as cruzadas. O que foi o movimento cruzadista ou as chamadas cruzadas? Foi ali o movimento de reconquista da Terra Santa. Então, por que reconquista da Terra Santa? Eu acabei de falar para vocês que a galera do Islã estava se chocando ideologicamente dos conflitos, né, de ideias religiosas entre islamismo e o cristianismo estava começando a entrar em choque. Começar a discutir quem vai ficar com Jerusalém. Então, o território, as terras eram muito importantes nesse período. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, na Baixa Idade Média. Como assim, professora? A Baixa Idade Média, ela vai ali do século X ao século XV. No entanto, nós acabamos de chegar aqui em 1095, século XI. Então, se ela vai do século X ao século XV, ela passa pelo XI, XII, XIII e XIV. Então, a Baixa Idade Média, apesar dela ser um período onde nós estamos vendo algumas questões pacificadoras, né? Acabou lá as invasões bárbaras. Na Alta Idade Média, as invasões bárbaras estão comendo soltos. Os impérios estão se formando, Bizantino, Império Islâmico, Império Carolíngio, como nós já falamos. Isso tudo está acontecendo. Mas, na Baixa, há uma frase muito conhecida que os historiadores falam, que é chamada de paz de Deus. O que significa paz de Deus na Baixa Idade Média? Significa que vai haver uma paz, né, maior, entre aspas, porque existem conflitos internos, onde a Igreja Católica ela vai tentar manter as suas terras, né, só que aí nós vamos ter essa questão da invasão por parte de alguns povos ali na região do território que era, né, por herança ali histórica dos cristãos, alguns povos de origem islâmica vão invadir. Então, as cruzadas, segundo alguns historiadores, ela começa a partir de 1095, do ano de 1095, tá? Portanto, nós estamos falando de século XI, no Concílio de Clermont. O que foi o Concílio de Clermont? Foi um concílio convocado pelo Papa Urbano II. Por que esse Papa vai convocar esse concílio? Vocês estão vendo aqui, ó, reconquistar a Terra Santa. As cruzadas, elas tiveram vários aspectos que impulsionaram, que fizeram as cruzadas acontecerem. Uma delas foi a questão econômica e a questão religiosa. Reconquistar a Terra Santa. Então, vai partir da questão religiosa as cruzadas, da reconquista da Terra Santa, que é ali onde está Jerusalém, tá bom? O que o Papa Urbano II vai falar nesse concílio lá para os seus, né, que estão ali junto com ele, né, para mandar os exércitos irem lutar, né, principalmente o exército cruzadista contra um dos exércitos, foram vários, tá? Foram várias cruzadas, para reconquistar essa terra. Os turcos seljúcidas, prestem atenção, tem diferença de turco otomano para turco seljúcida. Os turcos seljúcidas, eles vieram antes dos turco-otomanos. O que esses turcos aqui, eles representavam? Uma ameaça para os cristãos. Porque os turcos seljúcidas, eles vão se organizar ali onde eles vêm da região onde hoje é se eu não me engano, o Cazaquistão e o Uzbequistão. Vai aparecer o nomezinho para vocês, né? Essas regiões ali completamente árabes, muçulmanas, que adoram e veneram Allah, tá bom? Então, esses turcos seljúcidas aí, descendentes aí, que são seriam os árabes, né, nós conhecemos como árabes ali do Islã,
eles vão invadir a Terra Santa, vão querer ficar com esse pedaço de terra e vão querer mais terra, mais terra. Onde tem terra de cristão, eles vão querer colocar o pezinho, botar a mão e entrar de vez. E aí nós vamos ter o quê? Em contrapartida, o Império Bizantino. Então, a ideia era levar a ajuda ao Império Bizantino, que era o Império Cristão, e expulsar os turcos seljúcidas, que eram árabes. Então, vocês estão sacando qual que é a ideia aqui? Para que o Império Bizantino permanecesse aqui, tomando conta dessas terras, e eles vão entrar, a igreja vai entrar nessas cruzadas e vai... Por isso que eu falei que as cruzadas elas foram em nome de Deus, ou em nome de algum Deus, tanto por parte dos árabes quanto por parte dos cristãos, né? Então, por conta disso, as cruzadas elas giram em torno, a princípio, de uma questão religiosa. Tá, professora, só por causa da religião que eles estão brigando? Pô, estão brigando por causa de religião, conquistando terra por causa de religião? Tem a questão econômica também, né, gente? Questão econômica. A nobreza, ela quer novas terras. Por quê? Porque agora nós estamos na Baixa Idade Média, a Idade Média ela está começando a andar para o seu finalzinho. Então, a Idade Média ela vai ter um tempo de duração, né? E Gênova e Veneza, gravem bem o nome dessas duas cidades, Gênova e Veneza, vão ser duas cidades muito importantes para o comércio. Lembra que eu falei para vocês que quando a Idade Média começa, as pessoas saem das cidades, principalmente ali onde o povo vivia mais em Roma, e vai para o campo, há um êxodo urbano, né? A pessoa sai da cidade e volta para o campo. Isso aqui agora ó, já começou a não ter terra para todo mundo. O feudo não está sustentando mais todo mundo que está nessas terras. Um feudo só já não está mais dando conta de tanta gente querendo terra, precisando de terra. E aí a nobreza vai começar a perder algumas terras. Então, a nobreza, por questões econômicas, de olho no dinheiro, vai se aliar à igreja. Lembre-se que nós tínhamos nobres também religiosos, né? Alguns do clero, inclusive. E aí, através de um documento feito lá no Concílio de Clermont, pelo Papa Urbano II, nós vamos ter aí o apoio da igreja, dizendo que todo mundo que fosse cristão podia ir e deveria ir para as cruzadas, para quê? Para combater e reconquistar a Terra Santa. É lógico que o reconquistar a terra essa reconquista da Terra Santa era um olhão gordo que a Igreja Católica estava em mais terras. E os nobres também. Então todo mundo agora vai querer manter terra, uma vez que o feudo não está sendo autossuficiente, não está mais mantendo todo mundo que vive naquele feudo. No começo não. No começo da Idade Média, o feudo, ele dava para o servo, dava para o senhor feudal, apesar do servo trabalhar muito, ele sustentava todo mundo no feudo. Na Baixa Idade Média, não. Na Baixa Idade Média, o feudo começa a ficar populoso, as pessoas começam a meio que ficar muito sobrecarregadas de gente, então o feudo começa, né, a ficar, né, as terras também vão começar a sofrer. Por quê? Porque existem sistemas de cultivo, sistema de agricultura ali que eu vou explicar para vocês, que é o sistema trienal e bienal de arar, se eu não me engano, bienal e trienal. Né? Tem um anual também, de você manter o cultivo de certo produto na terra. Então, quando vocês verem as cruzadas no livrinho de vocês, peguem esse esboço aqui que a professora montou, pegue a partir do ano de 1095, já taxa aqui século, eu vou colocar o 11 mesmo, tá? Século 11, quem convoca? Papa Urbano II, qual o objetivo? Reconquistar a Terra Santa, para quê? Expulsar os turcos seljúcidas, que eram ali da religião do Islã, né? Que batia de frente com qual religião? A religião cristã.
Qual outro objetivo dentro da questão religiosa? Levar a ajuda ao Império Bizantino, que estava ficando paizão. E a questão econômica? Os nobres que estão ficando sem terras, eles querem mais terras. E aí eles vão começar a investir nas cidades de Gênova e Veneza, que vão ser grandes centros comerciais. Aqui está nascendo o que nós chamamos de burguesia, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, ó, alguns nobres que vão dar uma caída, né, nisso aqui. E para reconquistar isso aqui, dinheiro, eles vão começar a ir para os grandes centros, né? E aí vai haver um renascimento das cidades. Só que nós vamos ver isso mais para frente. Por enquanto, a gente está, né, passando pela Idade Média. Agora, vamos ver quantas cruzadas tiveram, quantos anos durou, né? E quais foram as motivações dela. Então, foca aqui, tá bom?